Versão brasileira. Desperta tu que dormes. Olá, dorminhocos. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. Portanto, despertai, despertai. Episódio 30. A esperança renovada. O cansaço era tanto que se tornava uma espécie de peso, um fardo sobre meus ombros que parecia aumentar a cada dia. A cada manhã, eu despertava já sem vontade, já sem forças, porque sabia que as próximas horas seriam apenas mais uma extensão de tudo o que me fazia querer desistir. As dificuldades eram tantas que por vezes pareciam intransponíveis. Eu já não sentia a alegria das pequenas coisas. Tudo se tornara um mar de compromissos sem sentido, de obrigações sem recompensa, de lutas internas que eu travava sozinho. Minha mente, então, se voltou para aqueles momentos que eu gostaria de esquecer. Houve uma época em que precisei lidar com uma perda inesperada. Alguém muito importante que se foi sem aviso. A dor era tão intensa que por meses eu vivia em uma sombra de tristeza. Também houve um período em que as portas no trabalho se fecharam. Eu tentava, insistia, mas a cada entrevista e cada projeto recusado, o desânimo aumentava, e eu comecei a acreditar que talvez o fracasso fosse o meu destino. Como se não bastasse, havia momentos em que a própria família, que deveria ser um refúgio, parecia ser apenas mais um motivo de pressão. Discussões sem fim, desentendimentos que me faziam questionar o valor das relações que um dia eu julgava serem eternas e inabaláveis. Com o tempo, esses acúmulos de frustrações e desilusões se transformaram em uma espécie de desespero silencioso. Eu me sentia oprimido, sem forças e quase sem esperança, como se estivesse me afogando em uma tempestade onde nada parecia fazer sentido. Foi em um desses dias sombrios que, sem motivo especial, comecei a mexer no celular e me deparei com um vídeo curto. Era uma mensagem simples, que falava sobre a importância de não sofrer por antecipação. Uma frase se destacou no rodapé do vídeo, como um sussurro que alcançou o fundo do meu coração. Descansa no Senhor e espera nele. Salmos 37:7. Aquela mensagem, embora breve, parecia ter sido escrita para mim, para o exato momento em que eu estava. Eu não conseguia tirar aquelas palavras da cabeça. Senti uma necessidade inexplicável de ir até a minha Bíblia. Fazia tempo que eu não a abria. Talvez por sentir que minha fé estava tão desgastada quanto eu. No entanto, naquele dia, algo me impulsionou a fazer isso. E ao abrir a Bíblia, comecei a ler. Não lembro exatamente qual era o capítulo ou o versículo que li primeiro, mas cada palavra parecia uma conversa íntima, uma troca direta entre mim e Deus. De repente, no silêncio do meu coração, senti a presença do Senhor como uma brisa suave, uma presença amorosa que confortava cada espaço da minha alma. Era como se Ele estivesse ali, ao meu lado, sussurrando com uma clareza que jamais havia experimentado antes. Desacelere, meu filho. Descansa em mim, pois eu sou o teu refúgio. Confia, pois a minha paz e providência já estão a caminho. Essas palavras ecoaram dentro de mim de um modo que nenhuma outra coisa conseguiu antes. Senti, naquele instante, que todas as preocupações, todos os temores que eu acumulava, precisavam ser entregues a Ele. Era como se Ele estivesse me pedindo para parar de tentar controlar o que não estava ao meu alcance e para, em vez disso, confiar que Ele sabia o que eu precisava. Ali, diante das palavras dele, encontrei um conforto que jamais havia experimentado. Uma paz que inundou o meu ser de um jeito que nada antes havia feito. A partir daquele momento, algo em mim mudou. Não que todas as dificuldades tenham desaparecido de um dia para o outro, mas comecei a enxergá-las com outros olhos. Onde antes havia ansiedade, agora existia uma calma que eu não compreendia por completo, mas que sabia vir de Deus. Cada nova situação desafiadora passou a ser vista como um processo, não como um fardo impossível de suportar. Comecei a perceber pequenas bênçãos diárias que eu ignorava quando estava imerso na minha tristeza. Um gesto gentil de um amigo, um dia de sol,
uma pequena vitória no trabalho. Tudo isso começou a ter um valor especial, como se Deus estivesse me mostrando que a sua presença estava em cada detalhe da minha vida. Com o passar dos dias, aquela paz que ele prometera começou a se concretizar de uma maneira muito real. Os problemas continuavam a surgir, é verdade, mas a diferença estava em como eu os enfrentava. Não era mais com o peso de quem se sente esmagado por eles, mas com a leveza de quem sabe que há um Deus poderoso guiando seus passos. Cada decisão, cada desafio, cada situação que eu antes temia passou a ser enfrentado com fé. E assim, onde antes havia inquietação, agora havia serenidade. Lembrei-me de outras promessas que ele nos deixou, que jamais nos abandona, que luta por nós mesmos quando não conseguimos ver, que nos sustenta quando pensamos que não temos mais força. E essas verdades passaram a ser o alicerce sobre o qual eu construí minha nova caminhada. Não era mais uma estrada solitária, não era mais uma batalha travada apenas com minhas forças. Era uma jornada que eu enfrentava ao lado dele, que me confortava e me renovava a cada passo. Hoje, ao olhar para trás, vejo o quanto a graça dele se manifestou em minha vida. Os problemas que antes pareciam invencíveis tornaram-se oportunidades para me aproximar dele, para crescer na fé e para testemunhar o poder transformador do seu amor. E de fato, aquela paz que ele prometeu no meu íntimo, naquele momento de oração silenciosa, agora é uma realidade em meu coração. Uma paz que não depende das circunstâncias, que não se abala com as tempestades da vida, mas que permanece firme porque está enraizada nele. Por isso, se você também se sente cansado, oprimido, desmotivado pelas lutas que enfrenta, saiba que existe um refúgio, um lugar seguro onde encontramos descanso e renovo. Ele nos convida a entregar nossos fardos, a desacelerar, a confiar e a esperar. Não é fácil, eu sei. Mas quando damos esse passo de fé, ele faz o impossível acontecer. Onde antes havia apenas medo e preocupação, surge uma paz inabalável, uma esperança que nos sustenta e nos leva adiante. Ele é fiel. E assim como fez por mim, fará por você. Portanto, descanse nele e espere. A providência de Deus é real e no tempo certo ela se manifestará na sua vida de um modo que só Ele pode fazer. Mas antes desse encontro real, que este homem teve com a palavra de Deus, que o confortou e lhe renovou a esperança, Satanás investia para que ele desistisse de tudo e fizesse algo contra sua própria vida. Veja o relato do inimigo e vigie, pois ele realmente anda em derredor, buscando a quem possa tragar. Eu observava este homem há tempos, um alvo perfeito para os meus planos. Seu cansaço, seu desânimo, eram tudo o que eu precisava para chegar perto do que queria. Ele carregava tantas feridas, tantas dores das perdas e dificuldades que enfrentou na vida. Cada momento difícil era uma chance para eu agir, sussurrando em seu ouvido, sem que ele percebesse, para que ele acreditasse que nada valia a pena, que seus esforços eram inúteis e que ele não tinha saída. Comecei fazendo-o sentir-se derrotado e fracassado. Fiz com que portas se fechassem diante dele, que as oportunidades parecessem cada vez mais distantes. No fundo do seu coração, ele começou a acreditar que não era bom o suficiente, que jamais conseguiria superar. Eu dizia: ninguém se importa com você, você não é capaz de vencer. E ele ia absorvendo essas mentiras, como se fossem pensamentos próprios, e com o tempo passou a aceitar que a derrota fazia parte de quem ele era. E eu não parei por aí. Ataquei também sua família, que deveria ser o refúgio dele. Sem que ele percebesse, fui plantando pequenas desconfianças, desgastes, tensões, até que as conversas viraram discussões. E o que deveria ser apoio se transformou em uma fonte de dor e estresse. Ele começou a sentir-se sozinho, isolado, sem saber que essa solidão era parte do que eu queria. Com o tempo ele se afastou, cada vez mais daqueles que o amavam, acreditando que ninguém o entendia de verdade. Depois foquei nas memórias dolorosas dele. Aquela perda que ele sofreu,
Alguém especial que partiu e o deixou com um vazio no coração. Usei isso. Fiz com que ele se lembrasse dessa dor constantemente, como uma ferida que nunca cicatrizava. Toda vez que ele tentava esquecer, eu estava lá, trazendo essas lembranças, fazendo com que ele acreditasse que sua felicidade estava perdida para sempre. Meu objetivo era claro: levá-lo a perder a esperança, a chegar ao ponto de não ver outra saída senão desistir da própria vida. Eu queria que ele acreditasse que o sofrimento não teria fim, que a única solução seria ceder ao desespero. A cada dia, ia alimentando essa ideia, torcendo para que ele se entregasse ao desânimo, sem perceber que tudo o que ele pensava sobre si mesmo e sobre a vida vinha de mim, e não dele. Mas então, algo inesperado aconteceu. Em um momento em que eu pensei que estava vencendo, ele encontrou um vídeo. Algo simples, uma mensagem curta, mas que foi o suficiente para mudar tudo. As palavras: "Descansa no Senhor e espera nele", Salmos 37:7, ecoaram no coração dele como uma âncora. E naquele instante senti que meus planos estavam por um fio. Aquela frase trouxe um fio de esperança para ele, algo que eu tentei apagar de todas as formas. Foi pior ainda quando ele resolveu pegar sua Bíblia. Quando abriu aquelas páginas, vi que cada palavra lida era um golpe em tudo o que eu vinha fazendo. Ele começou a sentir um conforto, uma paz que o reconfortava, algo que eu jamais poderia oferecer. Era como se a presença de Deus estivesse com ele, apagando cada mentira, trazendo à tona tudo o que eu havia escondido. Ali, percebi que minha influência sobre ele estava ruindo, que a paz que Deus oferecia o estava alcançando. E então, ouvi o que mais temia. Ele sentiu que Deus o chamava a descansar, a confiar, a esperar que tudo ficaria bem. A paz está a caminho, foi o que ele sentiu. E naquele momento, soube que meus esforços estavam perdidos. A partir daí, ele começou a olhar a vida com outros olhos, com esperança e força que só quem confia no alto pode ter. Onde antes havia apenas desespero e solidão, ele agora encontrava segurança e amor. Essa é a verdade que me incomoda. Aqueles que decidem confiar e descansar, nele se tornam intocáveis. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Salmos 37:3. Essa promessa é a minha ruína, pois ele é fiel em cumpri-la. E aqueles que acreditam nele encontram uma paz que supera tudo o que tento colocar em suas mentes. É como se minhas armadilhas não pudessem mais alcançá-los, como se cada laço de angústia fosse destruído por essa paz que ele oferece. Esse homem que quase estava em minhas mãos foi resgatado por uma simples lembrança de fé. Uma pequena esperança que, alimentada pela palavra, cresceu até se tornar um escudo contra tudo o que eu havia planejado. Agora, cada desafio que antes o destruía, ele enfrenta com a certeza de que não está sozinho. E isso é o que mais me frustra, o que mais me enfurece. Eu trabalho todos os dias para que as pessoas estejam sempre focadas nos problemas, nas dificuldades, para que se sintam sufocadas pela ansiedade e pelo desespero. Minha estratégia é sobrecarregar, afundar a mente em preocupações e dúvidas. Mas, quando eles recorrem a ele, tudo isso se desfaz. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Filipenses 4:6. Ele disse. E eu odeio essa frase, porque ela é a chave para a liberdade que tanto me esforço para impedir. Aqueles que seguem esse conselho encontram uma paz que eu jamais poderei roubar, uma força que vem dele e que vai além de qualquer adversidade. E assim, tudo o que planejo é destruído. Toda a ansiedade que planto é arrancada pela raiz. Eles encontram uma paz que não se abala, e eu perco. Essa é a minha frustração. Eles encontram uma esperança que não se abala e uma paz que não posso destruir. Mesmo quando tento prender suas mentes em sofrimento, aqueles que confiam nele encontram uma força inabalável. Cada vez que um se volta a ele, vejo meus planos ruírem porque, ao descansarem em Deus, eles são honrados e protegidos. A verdade é que essa tristeza profunda que muitas vezes se abate sobre nós
essa sensação de desânimo e de falta de esperança não vem do nada. Por trás das circunstâncias e das pressões da vida, existe um autor sombrio que age sorrateiramente para destruir nosso ânimo, roubar nossa paz e, se possível, arruinar nossa vida. Satanás quer nos ver vencidos, abatidos, sem forças para lutar, pois sabe que, quanto mais frágeis estamos, mais facilmente caímos em suas armadilhas de desespero e angústia. Mas há um refúgio seguro, uma fortaleza onde ele não pode nos tocar: a presença de Deus. Quando buscamos o Senhor com todo o nosso coração, quando decidimos confiar nele e descansar em suas promessas, encontramos uma paz e uma proteção que vão além de qualquer adversidade. Deus é nosso protetor fiel e garante que estaremos seguros e guardados sob suas asas, independentemente das dificuldades que enfrentamos. É por isso que ele nos orienta a usar o capacete da salvação. Efésios 6,17. Pois é essa confiança na salvação que protege nossa mente contra as investidas do inimigo. Com o capacete da salvação, nossa mente está blindada, guardada em Cristo, para que pensamentos de desespero, dúvida ou derrota não encontrem espaço. A salvação em Jesus nos dá uma base segura, uma certeza de que, mesmo quando tudo parece desmoronar ao nosso redor, Deus é o nosso sustento e não nos abandonará. E acima de tudo, em Cristo somos mais do que vencedores. As promessas dele nunca falham, e aquele que descansa no Senhor e espera nele, encontrará uma paz que nada pode abalar. Deus nos criou para sermos felizes, para sermos prósperos, e ele nos proporciona os recursos e a força para que possamos vencer qualquer obstáculo. Nos momentos de dor e tristeza, lembre-se, você não está sozinho, pois o Senhor está contigo e luta suas batalhas. Por isso, mantenha-se firme, confiante no Senhor, revestido da sua armadura. No fim, a vitória é garantida para aqueles que permanecem em Deus. Ele é a nossa esperança, nosso auxílio sempre presente. Creia e tome posse dessa paz. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Até o próximo vídeo, se Deus permitir.